Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos fazer a quinta aula da Semana Natalina 2023. E o versículo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós temos o risco que você encontra disponível na minha página gratuitamente, www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar pelas velas e eu vou usar o branco, vermelho, Natal e o amarelo ouro para fazer a chama. Eu vou usar um pincelzinho número 2 e vou preencher inteirinha com o amarelo ouro. Tá, preenchi inteirinha. Eu vou usar uma pinceladinha de vermelho. Pode ser o vermelho que você tiver. Olha o que eu fiz. Eu dei uma arranhada. Agora eu vou lavar o meu pincel. Agora eu vou pegar uma pinceladinha de branco. Vou fazer a mesma coisa, só que de cima para baixo. Ó. Vou passar mais um pouquinho do branco aqui para cobrir esse risquinho que eu fiz ali com o lápis. E posso subir um pouquinho mais, tá vendo? Do jeito que ficou arranhadinho para cá, você deixa arranhadinho para cá. Olha aí. Bem fácil. Agora eu vou fazer a outra. Eu tenho duas velas retorcidas e o meu risco aqui, ó, eu fiz bem forte. Vou preencher essa vela inteira com mostarda. Olha, fica bem fraquinho o risco. Então, eu recomendo que você dê uma reforçada nessas linhas antes de preencher. Reforcei com o lápis 6B. Olha que legal. Posso passar tinta por cima sem diluir, que o meu risco vai continuar ali. Usei um pincel número 6 para preencher e agora eu vou trabalhar com uma sombra de verde pântano usando um pincel número 4, pequenininho. Vou começar aqui por baixo, que a gente tem um espaço bem pequenininho aqui. E esse espaço, ele pode ficar assim, ó, mais escuro. Lembrando que o verde pântano é bem escurão. Você tem que tomar cuidado, tem que trabalhar com pouquinha tinta. Embora aqui em cima do mostarda, ele já vai ficar bem diluído. Aqui, ó, cheguei na primeira linha. Eu vou trabalhar com o verde pântano, que é a sombra, aqui, ó, por trás, por baixo. Agora, o próximo, começo dali e venho fazendo uma sombra, ó, por baixo. Dou uma esfumada, o próximo. Começo sempre no cantinho. Essa aqui é a forma mais simples de fazer esse torcido, de forma que ele fique meio gordinho. Tem outras formas de colocar luz e sombra que vai ficar bonito também, mas só que hoje escolhi essa forma. Aqui em cima você viu que só tem um pedacinho e nesse lugar aqui eu vou colocar a sombra. E aqui seria um pouquinho da luz. Essa parte aqui de dentro é a parafina derretendo. A parafina é da mesma cor da vela, mas a gente vai trabalhar com um pouquinho mais de claridade. Eu vou colocar o branco. Aí, nem cheguei a preencher inteiro. Agora eu vou colocar aqui, ó, na
Vou começar aqui, esse fundinho e a parte ali de trás. Eu vou sombrear com um pouquinho do pântano. Aqui pra cima e lá em cima do contorno pra baixo. Essa parte aqui eu vou sombrear com um pouquinho do mostarda. Ó, vou trazer um pouquinho do pântano aqui. Um pouquinho mais de branco aqui no meio. Um pouquinho aqui. Você viu que eu vou colocando a tinta e já vou esfumando. Aqui eu preciso de um pouquinho mais do pântano. Só para fechar aqui. Porque essa linha não pode confundir com essa. Isso. Agora é a hora do branco para fazer a luz. Do jeito que eu coloquei o pântano aqui, eu vou colocar o branco aqui. Olha, começo daqui, desse ponto. Desço e termino aqui. Ou melhor, começo daqui. Não, acho que é melhor começar daqui, ó. Aqui esse tá incompleto, mas a gente começou fazendo a sombra dali pra cá. Agora a gente começa fazendo a luz daqui pra lá. E vai fazendo a mesma coisa, ó. Levo até o final, morreu, sumiu a tinta. Aqui fica um pouquinho mais de luz e dou uma esfumada. Aqui tem que ficar um pouquinho de luz também. Aí. Olha, começo do cantinho. E vou esfumando. A gente vai voltar depois colocando mais luz aqui depois que secar. Agora a gente deixa assim por enquanto. Como isso daqui é bem fácil de fazer, e já vou fazendo a outra também para adiantar o trabalho. Olha como as duas velas ficaram. Nós vamos dar um tempo com esse e vamos para as folhas. Agora nós vamos fazer essas 3 folhas e eu peguei um pincel bem gastinho, número 6, mas ele tá durinho, tá seco. Eu vou trabalhar essa folha assim. Você viu que eu tenho a ranhura pro lado da sombra. Mas aqui eu tenho uma folha que tá por trás da flor, tá por trás dessa outra folha e tá por cima da vela. Eu vou começar por esta, que ficou bem por baixo. E tô começando com o verde pântano. Olha aqui, onde tá por trás, eu já vou colocando o pântano, porque aqui é a área de sombra e vai ficar mais escuro. Agora, essa daqui, ela tá passando por trás da ponta da flor e ela tá saindo aqui, ó. Então, já vou pôr um pouquinho do pântano ali também. Eu tenho uma ranhura pra lá. Então, eu vou trabalhar assim, vou colocar uma linha em cima aqui dessa linha do meio e vou pôr essa ranhura seguindo a orientação que eu deixei, né? Eu sempre deixo em todas as folhas, em todos os desenhos, quando tem folhas, eu sempre deixo essa ranhura para te orientar. Se você fizer isso, você não vai errar na luz e na sombra. Ficou só um buraquinho aqui. Não lavei meu pincel, mas ele estava bem limpo de tinta. Eu vou colocar aqui, ó, o mostarda. Vou puxar para cá, sobrou só um pedacinho, né? E vou colocar um pouquinho do mostarda aqui na ponta também e já vou dar uma esfumada. Agora eu venho do outro lado. Aí sim, eu vou começar lá do contorno de fora. E depois eu vou puxar. Tá vendo? Eu tô puxando o mostarda lá de fora para dentro. E tô deixando nos intervalos daquela ranhura do verde pântano. Aqui, a base. Agora, eu não vou deixar assim. Eu vou fazer só
passando o pincel, eu não tô nem passando em cima do verde pântano, mas como ele é bem forte, ó, cobri tudo aqui, vou passar um pouquinho mais. Ele é bem forte, então ele vai aparecer. Tem que tomar cuidado, trabalhar com um pouquinho menos no pincel, se precisar, acrescenta. Agora que eu fiz a sombra, bom, eu já vou fazer a outra aqui, embora ela esteja um pedacinho aqui, ó, por cima da pétala, mas não tem problema, porque eu quero mostrar é isso aqui, quem tá por cima, quem tá por baixo. Esta, eu vou pôr já o pântano aqui, porque ela tá por trás dessa pétala da flor. Agora eu vou puxar, já vou colocar a ranhura pra lá, porque eu sei que é pra lá, eu tô seguindo a orientação do risco. Vou colocar um pouquinho aqui, ó, do lado de cá e vou puxar pra dentro. Olha como vai fazer um V. Sempre. Se não fizer o V, tá errado. Às vezes vocês colocam e fazem assim, o mesmo movimento. Não, tem que fazer o V. Vou pôr um pouquinho aqui também, ó, nas pontinhas. E puxo pra dentro. Agora eu vou lavar meu pincel, porque ele tá bem carregado de tinta. E vou terminar esse lado, trazendo o mostarda nos intervalos do pântano. Não pode esperar secar, porque se ele seca, você não consegue essa transição de cor, tá vendo aqui? Só porque eu passei o pincel com uma cor úmida em cima da outra. Vai ficando assim, ó, mais suave. Agora, aqui, a mesma coisa. Eu coloco a linha e venho puxando. Olha como ficou arranhado também. Essa ajeitada que a gente dá, colocou a pincelada, dá uma ajeitada. Olha só. Aqui, tudo úmido ainda. Eu já vou iluminar com o branco. Primeiro, aqui eu tenho uma área bem escura, então eu não vou colocar o branco. Eu vou colocar o branco aqui, ó, em cima do mostarda. Não é bom que ele passe em cima do pântano, porque a luz e a sombra, elas não subsistem no mesmo espaço. Viu como ficou assim bem arranhado, bem agressivo? É exatamente isso que eu quero. Aqui é a ponta. Só pincel sujinho, ó. Pronto. Agora essa você vai ver bem direitinho. Aqui, branco, aqui, ó, branco, 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 branco. Vou limpando o pincel só. E limpando pro lado certinho da ranhura. E depois aqui, não vou começar daqui, porque aqui era de sombra. Então, começo daqui, o excesso de tinta vai ficar ali. E puxo pra fora. Bom, as outras folhas todas eu coloquei por trás também. Eu acredito que você não vai ter dificuldade nenhuma. Seguindo a orientação que eu coloquei da ranhura, vai dar tudo certo. Eu vou adiantar todas as folhas. E vou até já deixar essas daqui com acabamento. Ó, pincel zero, verde pântano. O traço no centro, para acentuar ali a linha do meio. E agora, olha como eu bato pra fora. Aqui, ó, tem umas pontinhas. Essa folha, ela tem como se fosse um espinho. Aqui, eu vou colocar bem pra fora. E aqui eu vou descer. E desse lado de cá, eu faço, é o lado da claridade. Eu faço umas ranhuras também. A outra, aqui, ó, esse lugar aqui é o lugar de sombra. Eu posso fazer uma luz, quer ver? Eu já volto ali. Vou fazer aqui as pontinhas. Eu bato pra fora e a tinta vai se acabando do pincel. Ó.
Aqui é a ponta. Vou puxar pra cá. Posso até fazer mais um pra lá. Ponta. Essa ponta eu vou deixar pra fazer depois que eu fizer a pétala. A linha do meio. E esse lado mais claro, eu puxo umas ranhuras. Aí. Agora, colocando com o branco ali, apesar de que eu coloquei ali o escuro, mas eu vou pôr aqui com o branco, ó. O lugar onde uma tá cruzando com a outra. Depois, um pouquinho de branco no pincel, eu vou fazer uma linha. Olha que legal. Bem pouquinho de branco, tá? Aí. Então, quando elas estiverem passando por cima de alguma coisa, você pode pôr esse branco. Inclusive, aqui também, ó, eu posso pôr esse branco. Olha como ele realça, olha como salta. Aí. Vou adiantar as folhas. Olha, aqui eu já coloquei a sombra com o verde pântano. Tá vendo como ficou arranhado e como tem bastante espaço vago para colocar o mostarda? Olha, agora já coloquei o mostarda. Viu como ficou bastante espaço de mostarda para eu colocar o branco em cima, sem cobrir totalmente o mostarda e sem chegar no pântano. Olha só como ficaram as folhas. Viu que não tem segredo? Cada uma vai ficar diferente da outra mesmo. E as suas diferentes das minhas, com certeza. Agora eu vou te mostrar como fazer esse galinho com essas bolinhas. E vou começar por aqui, nesse galinho. Eu vou usar um pincel número 2 e o vermelho Natal para preencher todas as bolinhas. O risco vai aparecer porque o vermelho Natal ele não dá uma cobertura total. Então vai ficar fácil de enxergar cada bolinha. Pronto. Já vou preencher esses daqui também. Não precisa ficar igualzinho. Uma pode ficar maior, outra menor, sem problema. Mas é interessante que elas fiquem redondinhas. Agora eu vou pegar o pincel 0 e o sépia. E é com o sépia que eu vou fazer o contorno. Olha, tá vendo? Eu tô fazendo só mesmo o contorno. Não vou fazer luz e sombra, porque aqui eu vou abusar do glitter. E o glitter vai fazer o contorno. E como é bem pequenininho, ele vai cobrir a luz e a sombra se eu colocar. Então, o contorninho. Inclusive, esse sépia ajuda a fazer com que o glitter apareça mais. Ele vai refletir mais a luz em cima do escuro, né? Que é o sépia. E agora aqui, ó. Esse galinho, estes galinhos, eles não são tão finos. Então, você viu que eu ponho a linha e depois eu passo de volta o pincel para deixar aquela linha um pouquinho mais grossa. E até se ficar assim, ó, um recortezinho, uma coisinha mais tortinha, não tem problema. Eles só não são muito curvos. Olha, agora... Nas bolinhas vermelhas, eu vou eleger um lado. Vai ser aqui, ó, desse lado. Então, em todas elas, eu vou colocar um pontinho de branco daquele lado. Não dá para pôr um para lá, um para cá, assim, tá? Coloque a luz, o ponto, né, o brilho do mesmo lado. E agora, com o branco em cima desse sépia, mas não no meio, um pouquinho para a esquerda, eu vou fazer uma luz, que não é uma linha contínua, é uma linha repicada. Ó, começo, vai ficando assim, ó, pequenos espaços.
Pode ficar uma linha contínua, depois uma interrupção, assim, vai ficar iluminado. Então, também vou adiantar todas as bolinhas e galinhos, são vários. E já mostro para você o resultado. Olha só como ficaram os galinhos. Eu já fiz também aqui, ó, o cabinho da folha com sépia e iluminei o restinho aqui com o branco. E aqui também, ó, o pavio da vela, você vai fazer com sépia. E você vai iluminar um pouquinho com o branco, tá? Uns pontinhos de luz. Agora nós vamos para as flores. Primeiro, esta aqui que tá por baixo. E eu vou fazer o seguinte, com esse pincel número 6 bem aparadinho, eu vou preencher de branco, menos o miolo. Já preenchi. E a minha sugestão é que antes de preencher, você passe o lápis para deixar bem nítidas as linhas, para você enxergar bem e não se perder. Eu estou enxergando as minhas, então não vou ter problemas. Eu vou pegar um pouco do mostarda e vou colocar aqui no pratinho. Eu ainda estou com o pincel número 6. E nós vamos fazer as sombras. Esse espaço aqui, ó, todo, ele tá por trás daquela outra. Então, vai ficar bem sombreado. Olha, ali deixei quase todo mostarda. Já vou fazer do lado de cá também. Nós temos aqui, ó, um pedaço da pétala, que eu vou deixar todo mostarda. E temos aqui, ó, a divisão, aqui a linha do centro. Tá embaixo, vou deixar bem escurinho. Vai ficar só com um pouquinho de iluminação aqui. Agora, nós vamos pegando assim quem tá por trás. Primeiro, esta aqui, por trás e a linha do centro. Essa daqui agora, ó, por trás e a linha do centro. Dou uma esfumadinha. Agora, esta aqui, ó, por trás. Desse lado também tá por trás, a linha do centro. Uma esfumadinha. E agora, eu posso começar por essa daqui. Você viu que ela tá por cima daquela, então aquele lado tem que ficar clarinho. Tá por cima desta, então esse pedaço tem que ficar clarinho. Mas aqui e aqui, ela tá por trás. Então, aqui que a gente vai colocar a sombra. E vou puxar a linha do centro. Mais um pouquinho. Agora, esta aqui. Eu fiz esse miolo, eu não preenchi de branco. E essa daqui ainda desce. Quando chegar aqui com a tinta, você não vai deixar uma marcação assim muito forte. Dá uma esfumadinha. Esta daqui tá por cima daquele lado e tá por trás desse lado. Então, a sombra vai ficar só aqui, lá vai ficar tudo clarinho. Mais um pouquinho, agora nós vamos fazer esta aqui. Ela tá por cima ali, tá por baixo aqui. Já coloquei um pouquinho de sombra. Aqui é o fundinho, que vai o escuro, e desse lado aqui, ela tá por cima. Então, eu já vou pôr a sombra aqui, ó. Esta tá por cima dessa também. Olha lá, a gente já definiu. Ah, aqui não puxei a linha do centro. Pronto, puxei. Agora, terminando esta, ela ficou por trás desse lado. E a linha do centro, dou uma disfarçadinha e a última. Fechei ali embaixo, onde é o miolo. E aqui, ó, a linha do centro. Agora, eu vou pegar o pântano. Também vou colocar uma pincelada aqui no pratinho. Vou preencher o miolo. Preenchi bem aqui no cantinho.
e dei assim uma ligeira esfumada, para não ficar uma linha aqui. Então, ó, o que que eu faço? Eu vou esfumar de leve para cima dos espaços escuros. Agora, se você quiser, pode trocar de pincel. Pega um mais pequeno, eu agora vou trabalhar com o número 2, porque é uma minúcia de cor. E quando a gente tá com um pincel grande, às vezes a gente carrega um pouquinho mais. Essa área aqui, ó, eu tenho uma sombra em cima do mostarda. Eu vou colocar um pouquinho do pântano. Lembrando que aqui é a área que tá por trás. Então, ela tem que ficar bem mais escura do que a outra. Aqui eu já vou puxar um pouquinho também do pântano. Olha como é pouquinho. Aí, eu venho aqui nesse escuro. Aqui também eu tenho que carregar um pouquinho mais no pântano para ficar bem escurinho. Esta daqui ainda tá por trás e tá pertinho daquela, então também vou pôr um pouquinho do pântano, olha. E agora eu vou trabalhar com isca. Eu nem vou fazer a linha inteira. Eu só vou sujar o meu pincel. E quando tiver assim, ó, uma voltinha, você aproveita e põe um pouquinho. Esse nem precisa. Aqui eu tenho um pedacinho. Viu como eu tô fazendo? Pouquíssimo. E sempre acompanhe a linha do mostarda. Apesar de que eu vou trabalhar com glitter aqui, mas eu já vou pegar o branco puro com esse pincelzinho mesmo e já vou fazendo aqui, ó, o acabamento. O que que é o acabamento? Tá vendo essa linha? Não, vamos dizer, essa linha aqui, ó. Viu como ela ficou assim meio crespinha? Então, o que que eu faço? Eu venho pelo lado da luz, aqui já tá branco. Eu só tô fazendo o acabamento. Aqui, ó, agora eu vou fazer esse ladinho aqui. Olha. Olha esse que eu já fiz e aqui que eu não fiz. Percebe a diferença? Eu percebo. Então, eu vou continuar fazendo. Evita fazer uma coisa muito reta. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, um fundinho. Então, preserva esse fundinho. Sempre quando eu desenho, eu vou deixando essas entradinhas e elas são importantes. Elas deixam o trabalho um pouquinho mais interessante. Olha, só com o pincel sujinho. Continuando. Isso você faz aqui onde tem uma por cima da outra. Aqui nas bordas, a gente faz esse acabamento depois que faz o fundo. Aí a gente volta trabalhando com pincel zero, que dá um efeito muito legal. Então, aqui já foi o que eu precisava realçar. Agora, eu vou colocar o branco na outra. Pronto, já preenchi. Agora, eu venho com mostarda. Da mesma forma, vou colocar aqui, ó, uma pincelada aqui no pratinho. E vou trabalhar começando por quem ficou por trás. Sombra, puxa o risco do meio. Agora aqui, ó. Sombra, puxa o risco do meio. Sempre dá uma ajeitadinha nessa sombra aqui para não ficar uma linha para lá e uma linha para cá. Ó, essa daqui também tá por trás, ó. A sombra. Eu trabalho com o pincel nessa posição para fazer a sombra assim. Quando venho aqui, eu viro o pincel. Ó, eu deixo ele assim, meio que de ladinho, ó.
Aí, geralmente, fica dos dois lados. Daí, o lado de cima, dou uma esfumada. E o lado de baixo fica a linha bem certinha. Aqui, o centro. Agora, esta ficou por trás desse lado. E por trás aqui, ó, um pedacinho. E agora, eu puxo aquela linha no meio. Esse daqui, ele ficou por trás aqui. Ficou por trás aqui e aqui. É maior, então eu vou dar uma esfumada um pouquinho maior. Você viu que aqui, ó, tem que ficar branquinho, porque tá por cima. Agora, esse aqui, bem no cantinho, faço a linha toda aqui, dou uma esfumadinha e puxo. Lembra que esse a folha tá por cima? Depois tem que voltar e fazer aquela pontinha aqui na folha. Agora, esse que tá por trás dos dois lados. Aqui já vou deixar esfumadinho e puxo. Vou fazer uma dobrinha aqui, ó. O que que eu vou fazer? Um pouquinho pra lá da beirada, eu vou pôr um pouquinho do escuro e vou dar uma esfumadinha também. Ó, isso faz uma graça. Agora, esta aqui, desde lá de baixo, ela tá por baixo. E ela vem até aqui. Aqui, ela fica por baixo dessa outra. A linha do meio tá aqui, ó. Mais um pouquinho. Esta ficou por trás aqui, aqui e aqui. E aqui também. Puxo. Mais um pouquinho. Esta tá por trás daquela. E tá por trás desta. Puxo a linha do meio. Você viu como é fácil identificar quem tá por trás, quem tá na frente? Esta aqui, com relação a esta, ela tá por trás. Só que ela ficou por cima daquela. E desse lado eu vou deixar ela por trás também. Só um pedacinho aqui. Dou uma esfumada e puxo a linha do meio. Esta, com relação àquela, ela tá por cima. Então, eu já vou colocar a sombra naquela, para definir essa daqui. E aqui, eu coloco um pouquinho da sombra que puxo pelo meio. Acho que aqui tem uma pontinha meio torcida, eu vou colocar uma dobrinha também, ó. Depois tem que realçar ali com o branco. Aqui, agora essa tá por cima dos dois lados e tá por baixo aqui, ó. Por baixo dos dois lados. Esta tá por cima todo esse lado, tá por cima até aqui. E eu já coloquei o clarinho, o escurinho aqui, só puxar aqui o centro e esfumar um pouquinho ali na beirada. Esta tá por cima dos dois lados, então vai aqui no centro a linha, aqui eu vou dar uma esfumada. E agora essa daqui por último. Vou puxar a linha e vou dar uma esfumada aqui embaixo, ó. Fechamos. Eu vou pôr mais uma dobrinha aqui nessa grandona que tá com uma curva. Ó, uma dobrinha lá. Onde mais que eu vou pôr dobrinha? Posso pôr uma dobrinha aqui. Dobrinha você põe sempre a sombra pro lado de dentro. Porque, ó, vai ficar clarinho ali. Dobrou. Acho que tá bom. Vou trocar de pincel, pegar o pântano e dar uma realçadinha em todo lugar onde tá bem escurinho. Começando aqui no centro, vou colocar o pântano e fazer a parte do miolo, deixar bem escura. Não deixo assim, ó, eu vou colocar redondinho, aí depois eu vou puxando, limpando o pincel para fora, nas áreas de sombra. A área de sombra é onde já tem o mostarda.
Mas cuidado, não vai levar isso muito pra cima, não. Pouquinho de tinta no pincel. Cuidado para isso não ficar muito forte, vai ficar parecendo uma estrela. Não é a ideia. Agora eu vou trabalhar com pouquíssima tinta. Como nós fizemos aqui, ó. Sempre no lugar onde tá bem... Ainda tem muita tinta aqui no meu pincel. Dá pra fazer mais um aqui, ó. Mais um e mais dois. Vou voltar aqui e dar uma esfumadinha. Não precisa percorrer toda a área com essa sombra de verde pântano. É só mesmo para dar um destaque. Pontinho. Aqui não preciso nada, aqui eu posso ter um pouquinho mais. Que é uma entranha, é um fundo bem acentuado. Aqui um pouquinho também. Mais um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Você viu que eu tô colocando sempre nos fundinhos. Já posso trabalhar com aquele branquinho, fazendo aquele contorno também. E eu vou começar pelas dobrinhas. O pincel tá limpo, sequinho. Ó, eu tô acentuando a dobrinha. Aqui, aqui. Eu passei por cima da vela aqui um pouquinho. Não faz mal. Aqui tem a dobrinha também. A dobrinha sempre você tem que sair da linha, crescer e terminar na linha. Aqui também tem uma dobrinha. Agora, pegando um pouquinho de pincel, um pouquinho de tinta branca no pincel, eu vou acentuar toda a área de luz. A área do branco puro, fazendo aquela linha bem bonita, olha. Bem certinha. Mostrando quem que está por cima. Aqui eu trabalho assim. Desse lado, eu trabalho assim. Viu a diferença? O pincel pra cá, faço linha pra lá. O pincel com a tinta pra cá, eu faço linha pra cá. Então, isso eu já te mostrei como que eu faço. Então, eu vou terminar o meu e já te mostro como ficou. Olha como ficou todo o acabamento. Olha, o trabalho está totalmente seco. Eu vou borrifar um pouco de água. Agora eu vou passar a mão em cima, só para dar uma espalhada, para ajudar, né? Porque essa água, ela vai crescendo no tecido. Agora, olha, minha mão não ficou brilhante, isso quer dizer que tá ótimo. E nós vamos começar fazendo aqui, ó, a chama, aquele halo de luz que fica em volta. Com o pituá número 6 e um pouquinho de amarelo ouro, eu vou colocar no pratinho, vou espalhar aqui, ó, tinta no pituá. E agora eu vou fazendo em volta da chama. Vou trabalhando de redondinho, ó, mais um pouquinho. Eu quero deixar, tá úmido, né? Então, quando tá úmido, isso daqui some um pouco. Por isso que eu vou deixar um pouquinho marcado. Eu tô fazendo bolinha mesmo, tá vendo? Agora, vou fazer a mesma coisa aqui nesse. Primeiro eu faço assim um esfumado. Depois eu pego mais um pouquinho. E daí eu vou deixar umas marquinhas assim, ó, de bolinha. Você viu que aqui as duas chamas, elas se confundem. É isso mesmo. E aqui a água, ela vai espalhar um pouquinho ainda. Então, já tá de bom tamanho. Agora nós vamos fazer cá pra baixo. Nem lavei meu pincel. Eu vou pegar um pouquinho do mostarda. E com esse mostarda, eu vou fazer um
pouco de sombra em todos os cantinhos. Eu não vou sair para fora onde tem esses galinhos. É mais aqui, ó, por dentro. Aqui nem encontrei com amarelo, tá vendo? Vou carregando o pincel sempre aqui, ó. Desse lado eu vou subir um pouquinho. Cantinho, cantinho. Eu não tô fazendo assim em volta, eu tô fazendo mais nos cantos, nas entranhas. Aqui, um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Aqui vou pôr um pouquinho mais para fora. Porque a gente precisa de uma base mais escura para realçar o branco. Mas ó, foi mais ou menos o que? 3 centímetros aqui. E aqui foi mais ou menos 1 centímetro. Não faça isso, tá? Volta ali no cantinho. Aquela pincelada vai dar para eu fazer tudo. Ó, cheguei aqui no final. Tudo limpinho. Limpinho não, né? Tudo esfumadinho. Agora eu vou trocar de pincel. Eu vou pegar o número 10, mas assim, ó, com cerda. O meu tá com cerda bem comprida. Peguei um pouquinho do pântano, bem na pontinha do pincel. Agora, o pântano vai em cima do mostarda. Mas ele não vai cobrir o mostarda. Ele vai ficar só nos cantinhos. Agora é um cantinho mais cantinho. E não precisa fazer ele sumir. Você pode deixar manchadinho. Se quiser sumir também pode. E com a água você consegue. Olha aqui, eu não vou vazar pra cá. Vou terminar com ele aqui, ó. Posso levar o pincel porque meu pincel tá limpinho já. Mas ó, o cantinho ficou mais escuro. Aqui também, vou deixar o cantinho mais escuro. Aí eu venho só abrindo, limpando o meu pincel. Vamos escurecer um pouquinho mais aqui. Aí, agora eu venho limpando o pincel pra fora. Esse cantinho aqui também, ó, vou deixar bem escurinho aqui no meio. Depois pro lado direito, limpo o meu pincel e um pouquinho mais de tinta pro lado esquerdo, limpo o meu pincel. Aqui um pouquinho. Você viu que quando você tem pouca tinta no pincel, você coloca a tinta no lugar certo e você pode, depois que você tira o excesso, você pode fazer isso aqui, ó, passar por cima da pintura inteira. Porque tem água, a água vai repelir e não vai pegar. E outra coisa, o pincel tá praticamente limpo. Vou retocar alguns cantinhos. Pouquíssima tinta. Aqui, ó, cantinho fica bem escurinho. Aí eu vou limpando o pincel. Agora já tá no ponto que eu posso passar por cima. Ó, posso passar por cima até dessa parte aqui, que não vai manchar. Ele tá saindo pouquíssima tinta, mas ali não vai pegar. E por último, um pouquinho aqui. Ah, não, ainda falta aqui. Então, um pouquinho daqui. E aqui, esse cantinho mais escurinho. Agora, eu só vou lidar com isso aqui, ó. Nem carreguei mais de tinta. Só com uma isca que eu já tenho aqui no pincel e esse restinho aqui, ó, ficou branco, pratinho, limpou, porque eu não peguei mais tinta.
Só mesmo a sujeirinha que eu tinha no pincel. Pronto, o fundo é isso aí. Não vou deixar mais escuro, não. Nesse eu vou me controlar. Não vou deixar escurão. Agora a gente vai clarear. Vamos focar agora nas velas. Nós vamos fazer a luz seca. Se você quiser, se você não tem muita segurança, você tira o excesso no pratinho e vai colocando a tinta de pouquinho. Se você já tiver um pouco mais de segurança e conseguir dosar, você já pode colocar a tinta direto. Se você consegue deixar a mão mais leve, mais pesada para tirar o excesso, tá vendo ali? Ó, tira o excesso, eu vou com um pouquinho de... nem queria colocar na beirada, mas agora já foi. Um pouquinho de tinta, agora eu vou pôr aqui, ó. E vou fazer um esfumado pra cima, mas eu não vou cobrir, não vou chegar até o pântano ali, que é a sombra. Começa sempre no meio, não comece nas beiradas. Começa no meio, que aqui vai ficar o excesso da tinta do teu pincel. Aí você puxa pra cima, você puxa pra baixo. E volta esfumando. Olha a diferença, tá vendo? Como é necessário? Eu vou fazer isso daqui nas duas velas e daí eu te mostro. Olha, eu já fiz aquele efeito esfumado. Agora eu vou só carregar o pincel e vou dar uma pincelada de branco aqui, ó. É uma pincelada, tá vendo? Não é para esfumar. Esse vai dar um brilho especial. Olha a diferença. Pincelada, pincelada, pincelada. Pincelada. E mais um pouquinho. Aí. Agora eu vou pegar o pincel zero e nós vamos fazer aqui, ó, uma gota. Dá uma ajeitadinha. Dá para fazer mais umazinha menor. Vou colocar mais uma aqui. Uma escorrido. Mais um aqui. Meio tortinho. E mais um aqui na beiradinha e eu vou passar por fora. Eu gosto desses assim, ó, bem compridos. Pronto. Vou fazer a mesma coisa do lado de lá. Não é difícil, não. Ó, esse eu vou começar daqui. Um tortinho, um pouquinho pra fora. Uma gotinha menor aqui, porque a gente já tem um branco bem grande. Uma gotinha menorzinha aqui. Aqui eu vou pôr uma maior também. Duas. Uma grudadinha na outra. E um escorrido. Aqui também, ó, um escorrido. Se você quiser fazer isso aqui com tinta puff, fica muito legal. Vou pôr aqui pra fora um pouquinho. Pronto. Mais um detalhe, com o pincel zero e com o branco, você pode realçar o contorno da flor. Ele já tá pronto. Só que se você faz isso, você acrescenta, você agrega, sabe aquele detalhe que às vezes faz toda a diferença? Um contorno, semi-contorno, porque não é aquele contorno inteiro, mas eu gosto de fazer aqui, ó, pontinha, a gente puxa um pouquinho mais onde tem área de sombra. Quem gosta de terminar o trabalho muito rápido não tem paciência para fazer isso. Na verdade, do jeito que estava, já estava pronto. Só que, se você fizer mais esse detalhe, você vai agregar. O seu trabalho vai ficar mais perfeito, vai ficar mais delicado e com mais detalhes.
Isso valoriza. Agora ficou aqui uma pontinha dessa folha que eu não tinha colocado ainda, porque eu deixei para fazer a pétala primeiro. Agora terminei a folha, tudo prontinho por aqui, só tá faltando as pinceladinhas aqui do meio para simular aquelas bolinhas que tem aqui, aquelas sementes, miolo, né? Eu vou fazer assim, com esse pincel número 6 mesmo. Eu vou pegar o verde pântano e vou colocar umas pinceladas. Considerando que aqui só o contorninho que não tá seco, o resto tá tudo seco. Você viu que eu deixei pinceladas assim aleatórias, também não fui marcando direitinho onde coloquei. Aqui vou fazer também, tanto que eu nem coloquei no risco, porque eu não quero que você copie e faça tão certinho. Ó, que já chega também. E agora o amarelo ouro. E eu vou fazer o quê? Eu vou dar outra pincelada bem em cima. Tô tentando acertar em cima daquela pincelada de verde. Mas pode até deixar assim meio manchadinho. A ideia é essa, tá? É uma forma diferente de fazer aquele miolinho. Aí, aqui também já chega. Trabalho concluído, espero que você tenha gostado dessa proposta natalina com cores diferentes. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonolupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado! E até o próximo vídeo!